Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Novamente estou por aqui. Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, iremos a mais uma aula de língua portuguesa. O assunto de hoje é concordância verbal. Assunto importantíssimo, viu? Preparado? Então vamos lá para a nossa hora de aprender. A concordância verbal representa mais um daqueles assuntos que precisamos prestar bastante atenção, pois ele é necessário na hora de escrever e falar. Veja na tela o que é concordância verbal. Concordância verbal é a mudança que o verbo sofre em sua forma para concordar com o substantivo ou com o pronome. O conceito parece difícil, mas veremos que é mais simples do que você imagina. Acompanhe-me com sua atenção. Aquele aluno estuda muito. Onde está o verbo desta frase? Verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Aqui nesta frase, há uma palavra indicando uma ação. Qual é ela? Muito bem, a palavra que indica ação é estuda. Agora, se eu colocar mais de um aluno nesta frase, muda alguma coisa? Vamos verificar. Aqueles alunos estudam muito. Opa, tem algo errado por aqui. Faltou concordância verbal. Veja, aqueles alunos estudam muito. Agora a frase está correta. Sabe por quê? Observe, o substantivo alunos passou para o plural. Antes era aluno. Agora a palavra é alunos. Antes estava no singular e depois passou para o plural. Temos na frase o pronome aqueles, acompanhando o substantivo alunos e o verbo estudam, concordando com o substantivo alunos. Por isso que na frase colocamos o verbo estudam e não mais estuda. Revejam como a frase estava sem concordância. Aqueles alunos estudam muito. O substantivo alunos está no plural e o verbo estuda está no singular. Logo, não há concordância verbal. Para resumir o que vimos até agora, mostrarei a você uma dica. Quando o substantivo está no singular, o verbo também tem que estar no singular. Quando o substantivo estiver no plural, verbo no plural. Tudo bem até aqui? Vamos ver um outro exemplo. Ele fazia barulho na casa da vovó. Eles faziam barulho na casa da vovó. Nestas duas frases, não há mais concordância com o substantivo, mas agora é com o pronome. Pronome é uma palavra que substitui um nome. Vamos verificar. Quem é ele na primeira frase? Poderia ser João, Carlos, poderiam ser vários nomes aqui. Mas preferimos substituir um nome por um pronome. E o pronome desta frase é ele, que está no singular. Se o pronome está no singular, o verbo também tem que estar no singular. Vamos verificar se há concordância. Ele, singular, fazia singular também. Quando isso ocorre, temos então uma concordância verbal. Passemos para a segunda frase. Eles, plural, fazem plural também. E aí, aluno, há ou não há concordância nesta frase? Sim, há. Depois de eu mostrar a você alguns exemplos de concordância verbal através de frases simples, vou apresentar um texto adaptado. E juntos vamos verificar se há
ou não há concordância verbal nele? Acompanhe-me. O guaraná, comumente chamado de guaranazeiro, e o araná são um cipó originário da Amazônia. É encontrado no Brasil, Peru, Colômbia e Venezuela, sendo cultivado principalmente no município de Maués, estado do Amazonas e na Bahia. Você sabia que guaraná era chamado de guaranazeiro e o araná? Não? Olha a importância de lermos textos. É assim que o nosso conhecimento aumenta. Depois que eu li para você, conseguiu perceber algum erro de concordância por aqui? Não? Dê uma pausa nesta aula agora. Concentre-se na leitura e procure o erro. Há erro de concordância verbal neste texto. Vamos verificar. O guaraná, comumente chamado de guaranazeiro, e o araná são um cipó originário da Amazônia. Olhem o erro aqui de concordância. Precisamos observar o substantivo ou pronome e o verbo desta frase. Quem é o substantivo desta frase? Guaraná. Este substantivo está no singular ou no plural? Singular. Para que haja concordância, lembram da dica que eu dei? O verbo precisa também estar no singular. Vamos identificar o verbo. O guaraná, comumente chamado de guaranazeiro, e o araná são um cipó originário. Olha aqui, são é o verbo. São representa singular ou plural? Plural, não é? Veja o substantivo desta frase. O substantivo nesta frase está no singular e o verbo no plural. Logo, não há concordância verbal neste texto. Quando um substantivo estiver no singular, o verbo também deve estar no singular. Isso acontece também quando nos deparamos com pronomes. Desta forma, quando temos um pronome no singular, o verbo deve estar no singular. Quando o pronome está no plural, o verbo fica no plural. Agora que você já sabe sobre a necessidade de haver concordância verbal em uma frase ou em um texto, chegou a hora da atividade. Leia as frases abaixo e escolha a forma correta dos verbos fazendo a concordância verbal. Os meninos foi ou foram correndo? Próxima frase. E viram ou viu a mãe tremendo? Qual a palavra correta para fazer a concordância destas frases, gente? Vamos verificar a resposta? O certo é: os meninos foram correndo. Olha o verbo concordando com o substantivo meninos. Esta é a forma correta. Próxima frase. E viram a mãe tremendo. Quem viram a mãe tremendo? Os meninos. Então, viram está concordando com meninos. Agora sim, a concordância verbal. Atividade número 2. Leia o anúncio abaixo. Verifique se há concordância verbal. Chegou sorvetes gostosos. Aproveite. Há concordância verbal aqui neste anúncio? Você consegue perceber, aluno? Vamos verificar? Chegou sorvetes. Observe aí o verbo chegou, que está no singular, e observe o substantivo sorvetes. Sorvetes está no plural. Não há concordância aqui neste anúncio. Qual seria a forma correta, então, deste anúncio? Vamos verificar? Chegaram sorvetes gostosos. Aproveite. Agora sim, nós temos concordância verbal neste anúncio. Atividade número 3. A concordância verbal está correta em: letra A, nós come muito. Letra B, nós fomos ao cinema em família. Letra C, eles diz
a verdade sempre? Ou a alternativa correta é a letra D? Carlos estudam muito a matéria de português. Qual alternativa que mostra concordância verbal ocorrendo, gente? Qual é a sua alternativa? Vamos verificar? A resposta correta é a letra B. Nós fomos ao cinema em família. Vamos analisar as outras alternativas. Olha o que diz a letra A. Nós, pronome no plural, come. Come é um verbo. Esse come está no singular. Pronome no plural, verbo no singular. Não há concordância. Letra C. Eles, plural. Diz singular. Não há concordância aqui também. Carlos é um substantivo que está no singular. Estudam é um verbo que está no plural. Também não há concordância verbal. A alternativa correta é realmente a letra B. Depois de fazermos algumas atividades, eu quero te convidar para a hora da revisão. Aluno e aluna. Se comunicar bem através da escrita e da fala é uma das razões de você estudar língua portuguesa. A nossa língua apresenta alguns passos que devem ser seguidos para arrumar as ideias que você tem a oferecer, ou através da sua fala ou da sua escrita. E uma dessas regras é a concordância verbal. Em um texto escrito, você não pode escrever nós vai. O correto é nós vamos, pois aprendemos que verbo precisa concordar com um substantivo ou pronome. No caso, concordar com um pronome. Não se esqueça jamais. Substantivo ou pronome no singular, o verbo também deve estar no singular. Substantivo ou pronome no plural, verbo no plural. Veja os exemplos que deixei aí para você. A lua está linda. Substantivo lua concordando com o verbo. As luas estão lindas. Verbo estão concordando com luas. Quando temos um pronome no singular, o verbo está no singular. Quando o pronome está no plural, o verbo também fica no plural. Veja outros exemplos. Ele vai sempre à escola. Eles vão sempre à escola. Desta maneira, querido aluno e aluna, você garantirá a concordância verbal do seu texto. Bem, espero que você tenha aprendido muito com a aula de hoje. Aguardo você por aqui na nossa próxima aula. Um beijo no coração e até mais!